Com a palavra, Nádia Michele. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Quero parabenizar os dois corais, né? E dizer que quem me mandou uma mensagem de madrugada ontem? Quem é responsável pela rede social do coral? Ou é o Viva Voz ou Razão de Viver. Alguém me mandou uma mensagem de madrugada. Eu estava trabalhando, 4 horas da manhã. O Geraldo já tinha se entregado. E só eu fiquei, como diz o apóstolo Paulo, todos me abandonaram. E de repente eu recebo uma mensagem do coral: estamos orando por você. Eu comecei a chorar ali na labuta e pensei, glória a Deus por fazer parte de uma família, porque a melhor coisa que tem é ter uma família na fé, não é? Bom, eu quero parabenizar-vos, agradecer a Deus pela vida do pastor Euclides, dizer que o meu pastor presidente, pastor Osias Gomes de Oliveira, manda um abraço, agradecer a Deus pela vida do pastor Ademir, que nos fez convite, demais liderança do coral. Louvar a Deus pela vida da minha amiga Bianca, da Maiara. Eu parece que estou vendo a Joyce ali, estou certa? Acho que não. A Nathalie está aí? Ô, glória! É difícil esse negócio dessa máscara, né? Mas é uma alegria retornar a essa casa e revê-los. Eu queria, sem muita demora, que você abrisse comigo a sua Bíblia, num texto bastante conhecido, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5. Ontem teve uma festa linda que também o amigo do meu esposo, pastor Mateus, esteve aqui. Que palavra! Oh, glória pelo culto online! Eu estava naquele culto ontem, lá da minha casa. Quem aqui tem propósito de Deus? Oh, glória! Nós temos propósito, a nossa vida não é à toa, nós vivemos com propósito, de propósito, e isso é maravilhoso. Ninguém aqui vai enterrar talento, todo mundo vai negociar talento, porque o Senhor desse talento vem, e Ele pede conta. Achei top ouvir, que arriscado é quem tem um, porque fica naquela, é só um mesmo, né? Mas achei lindo também ele ressaltar, que bom é ter um, porque o um se torna especialista quando não enterra. Fiquei tudo feliz lá em casa, ouvindo essa mensagem. Não vou repregar não, viu? Mas vale a pena lembrar, né? Abre a sua Bíblia comigo em São Lucas, capítulo 5, nós vamos ler o texto da pesca maravilhosa. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam.
por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de almas, de gente. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Podei-vos assentar. Amada igreja, quando nós estudamos um pouquinho a história da cultura israelita, nós descobrimos que os meninos eram, numa dada época da infância, levados para aprender com os rabinos. E ali eles tinham a mesma oportunidade. Mas, depois de um tempo, quando o ensino já havia se cumprido a fase toda, alguns daqueles meninos eram visualizados por algum rabino, e aquele rabino que achava que aquele jovem adolescente, aquele menino, obteve sucesso, tinha condições de ter um futuro promissor, ele era convidado a ser pupilo daquele rabino, a andar com aquele rabino. Havia até um ditado que dizia: cubra-se com a poeira que sai dos pés do seu rabino. Ou seja, anda tão próximo dele, tão atrás dele, que você se esconde até na poeira dos pés dele. Era um ensino mais próximo, era como conseguir começar uma carreira. Pedro provavelmente fez a jornada do ensino, mas ele não foi notável. Ele não recebeu a outra oportunidade, ele recebeu apenas a oportunidade comum. E como ele não se destacou, não foi notável, não tinha chance de ser um ensinador, um rabino também, um mestre, ele foi devolvido para sua família. E os meninos, quando eram devolvidos, eles davam continuidade, geralmente, à atividade do pai, da família. Aquela atividade que gerava renda. Provavelmente essa é a história de Pedro. Pedro agora volta para sua família e ele vai aprender o ofício da pesca. Ele vai seguir carreira no negócio do pai. Ele vai trabalhar em empresa familiar. Quem é que gosta disso aqui? Eu descobri que ninguém gosta disso, né? Esses dias eu virei para as minhas meninas e falei: eu tenho um plano de carreira para vocês. Eu tenho um negócio pronto, bem sucedido, com carteira de clientes e promissor. Vamos aprender? Mãe, você está querendo que a gente trabalhe? Mais ou menos isso. Arruma emprego com alguma amiga sua. Tem alguma amiga sua que tem emprego para dar, mãe? Loja. A gente vai. Eu falei: opa, mas não vai continuar o negócio da mãe? Não, mãe, misericórdia continuar o negócio da família. A gente não quer trabalhar em empresa familiar. E eu levei um susto, porque eu pensei assim: se aos 12, 14 anos a minha mãe e o meu pai tivessem uma empresa familiar, que eu não precisasse sair de casa, um negócio bem sucedido, com carteira de cliente, que eu não ia me reportar a um patrão, uma patroa, ia me reportar aos meus pais, eu ia nadar de braçada. Mas a gente quer o que a gente não tem, né? E aí, Pedro, pode ser que ele seja como a Maria e a Júlia. Ele não tenha ficado tão feliz. Talvez herdar a empresa, o ofício do pai, trabalhar com pesca, talvez não fosse o sonho de Pedro. Mas Pedro seguiu carreira. E estamos nós aqui, cada um seguindo o curso da sua vida. Cada um foi marcado, fez planos, tomou decisões, ainda está fazendo isso.
Mas a vida surpreende a gente. Parece que a gente está tentando escrever uma história e já tem uma história escrita. Como assim? E aí a história vai continuando e às vezes a gente está meio chateado. Pedro nesse dia está meio chateado. Porque ele já não foi escolhido. Ele teve que voltar. Ele teve que dar continuidade ao negócio da família. E nesse dia ele é tão bom no que faz e deu tudo errado. E ele está vivendo uma frustração. Eu não sei se você já viveu frustrações, mas a terra é cheia delas e eu já vivi muitas. A gente faz planos, projetos, e a maior frustração é quando não sai do jeito que a gente pensou. Pedro está em mais um dia que podia ter dado tudo certo, porque ele é bom no que faz. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um instrumento, mas deu tudo errado. E quando ele volta para a praia, tem uma pessoa, um personagem diferente naquela praia. Talvez ele até já tenha esbarrado com esse alguém, mas hoje esse alguém está bem pertinho. E foi promovido ali esse encontro. Como a gente queria encontrar com certas pessoas no dia bom, né, gente? Como a gente queria encontrar com Jesus, especificamente no dia bom. Mas a gente encontra Jesus geralmente no dia de uma frustração. A gente não está com cara, a gente não está com panca, com pose para mostrar o nosso melhor para Ele, poxa vida. Ele tem que encontrar com a gente no dia da frustração. Só que deixa eu te falar uma coisa, Ele é aquele que pode encontrar comigo e com você no dia da frustração. Qualquer outra pessoa no mundo é arriscado encontrar com a gente no dia da frustração. Até aqueles que mais nos amam, eles não suportam o dia da nossa frustração. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser cônjuge. O dia da frustração não é para qualquer um não, gente. E bendito seja esse dia na praia que Pedro está frustrado, mas quem ele vai conhecer é Jesus. Jesus pede para ele, empresta seu barco para mim. Tem uma multidão aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é triste encontrar Jesus no dia da frustração? É que Jesus nunca está sozinho. Jesus atrai multidão. Puxa, encontrar Jesus agora, Nádia, eu até que entendi, mas tem que ter plateia. Como eu queria que as nossas frustrações pudessem ficar escondidas às 7 chaves. Mas a gente encontra com Jesus no dia da frustração, entende que Ele é a melhor pessoa para a gente encontrar, só que Ele traz a multidão. Aí é que enrosca. Jesus, o Senhor, eu já entendi que estava bom. Deu bom encontrar com o Senhor na frustração, mas a multidão... Eu não sei como é que você é, mas no dia da minha frustração eu não consigo fazer carinha de gente boa. Eu tenho muita dificuldade de ocultar as coisas. Meu esposo fala que é falta de inteligência emocional. Não é não. Eu sou muito sincera, transparente. É claro que a gente tem que aprender a controlar as emoções, mas é muito difícil ficar dando risadinha. E Jesus pede o barco para Pedro. Pedro está frustrado lavando a rede. Ele jogou a toalha, gente, pendurou a chuteira. Que é a coisa mais triste que tem, você ser encontrado no dia da frustração, ainda ser encontrado depois de chutar o balde. Porque se alguém te encontra no dia da frustração e você está cheio de gás, não, deu ruim, mas agora vai dar bom. Deu ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Mas Jesus encontrou com Pedro no dia da frustração e ele chutou o pau da barraca. Ele está lavando a rede. Ele desistiu. Esse dia não dá mais nada. Você já disse isso alguma vez? Hoje não dá mais nada. E aí, Jesus pediu o barco, ele cede o barco.
E Jesus vai usar o barquinho dele para pregar uma mensagem para uma multidão. E eu fico pensando, Pedro olhando o barquinho. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que acha que o barquinho é top. Meu barquinho é a última bolacha do pacote. Tudo de bom está no meu barquinho. Mas tem gente que olha para o barquinho e fala, meu barquinho é ruim. O barquinho ruim que eu herdei. Esse negócio não dá nada, não presta para nada, não serve para nada. Eu não sei em que parte dessa história você está. Se você supervaloriza o barquinho ou se você menospreza o barquinho. Eu sei que se Jesus botou o olho na praia, viu 2 barquinhos, diz o verso 2, e escolheu de Pedro, é porque tem alguma coisa no barquinho de Pedro. Não precisa supervalorizar seu barquinho, não precisa diminuir o seu barquinho, mas posso dar uma dica para você? Queira do seu barquinho tudo que Deus disse que o seu barquinho é capaz de produzir. Não encha a bola, não diminui, mas não deixa de ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do teu barquinho. Jesus sobe e ele está pregando uma mensagem. Pedro continua na mesma postura, borocochô, lavando a rede. Mas Pedro está dando atenção, porque ele já andou com o rabino. Ele sabe como é que é discurso de mestre. Ele conheceu o jugo de rabinos, maneiras interpretativas de rabinos. E ele está ouvindo um mestre falar, mas esse mestre fala diferente, porque o discurso desse mestre não é desatrelado da prática. A gente vai andar atrás de muita referência, mas pasme, seja misericordioso, porque a melhor referência aqui na terra não consegue ter 100% do discurso atrelado à prática. Não consegue, gente. A gente, na verdade, fala, ensina, prega aquilo que a gente mais precisa viver. Jesus não. Ele é diferente. E Pedro está ouvindo um mestre diferente, qual ele nunca ouviu igual. E quando esse mestre termina de usar o barquinho da frustração para pregar uma mensagem a uma multidão, ele devolve. Ele devolve e faz um convite a Pedro. Pega ele agora, do jeito que ele está e do jeito que você está. É o mesmo barquinho, é o mesmo Pedro, mas sob a minha palavra, agora volta lá e pesca de novo. Ele fala assim, mestre, desculpa, a noite toda eu fiz isso. Mas quem é que vai falar não para esse mestre? Um mestre que não tem uma fala dissonante das pisadas. Um mestre que pisa firme, sabe onde está pisando, sabe o que está falando. Um mestre que você pode seguir de olho fechado. Esse sim vale a pena se lamear na poeira dele. Cobre mesmo da poeira dele. Anda mesmo bem atrás, bem junto, bem firme, sem errar o passo. Porque vale a pena. Pedro fala assim, mas por que mandas sob a tua palavra? É o mesmo Pedro, é o mesmo barco, mas é uma nova direção. Não, vou ter que repetir. É o mesmo Pedro,
Tem gente aqui achando que Jesus vai vir com varinha de condão e fazer a gente virar outra coisa. É o mesmo Pedro, é o mesmo barco, mas debaixo de uma palavra. Não de um rabino comum de Israel, de Jesus. Mestre que não precisa nem discipular um menino só, um talmidim só. Ele já discipula multidão. Pedro vai. Agora ele lança a rede. E eu não sei aonde o cardume estava escondido. Mas eu sei que agora o cardume todinho entendeu a palavra de Jesus e disse: bora para a rede. O endereço da bênção é lá. Entra, gente, entra. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Pedro está sentindo um puxão. Pedro está sentindo um movimento. Pedro está sentindo uma graça. Pedro está começando a sentir uma alegria. Porque ele acabou de viver a noite da frustração. E qualquer coisa que vem de resultado depois do dia da frustração, a gente ri até aqui. Mas não é qualquer coisa que Jesus tem para você, não. Agora a rede enche. E eles não sabem o que fazer, porque não para o movimento. O barco vai a pique quando eles botam para dentro. E eles dão sinal para o outro barquinho. E aí a Bíblia diz que Tiago e João vão também. E é tão recalcada, tão sacudida e tão transbordante a pescaria que quase que os dois vão a pique. Mas eles chegam na praia. Com um resultado nunca nenhum pescador naquela praia foi tão bom a ponto de juntar numa rede todos os peixes que tinham no lago. Nunca. Mas sob a palavra de Jesus, a questão não é o pescador, não é o barco, porque é o mesmo pescador, o mesmo barco. É a palavra. Aí enche. Aí transborda. Aí não serve só para um. Chama os amigos. Chama a cooperativa toda. Porque vai transbordar. Eu sou ruim para pregar, mas o Espírito Santo, eu sei que Ele fala com você mais do que eu posso falar. A Aline Nascimento já profetizou aqui. Ela podia ter cantado tantas canções, mas ela cantou que Deus vai nos usar. Agora, preste atenção aqui. Eu não vou me demorar. Pedro tem um projeto de vida. Não sei se ele escolheu, não sei se ele está gostando, não sei se foi herdado de família, empurrado goela abaixo, não sei se foi porque não deu bom ser aprendiz de rabino, mas ele está com um projeto de vida. Eu sou pescador. E ele está fazendo o seu melhor. Mas fazer o nosso melhor não significa que a gente vai alcançar sempre o melhor resultado. Mas escute, o melhor resultado nem sempre é aquele que a gente acha que é o bom. Naquele dia, o melhor resultado que Pedro podia ter era a rede vazia. Era frustração. Era o melhor resultado que Pedro tinha. Eu não sei se você gosta de ouvir isso, porque eu não gosto. Eu não gosto quando dá ruim. Porque nós temos um termômetro. E o termômetro é numérico. Tem que dar resultado, tem que dar 100%, tem que vender tudo, tem que entregar tudo, tem que ser o máximo. 20% é ruim. 30% é péssimo. 50% não me agrada, 80% está melhorando, 90% está esquentando, 99% ainda é melhor que nada, 100%
é o que eu preciso. Só que Jesus é tudo diferente com ele. Você pode passar os olhos comigo num versículo que eu li essa semana no meu devocional? Atos capítulo 27, versículo 7. Diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Navegamos muitos, vagarosa, chegando apenas, e não nos permitindo o vento. Credo! Que tragédia! Mas nós sabemos que Deus tinha falado com Paulo. Vai ser incômoda a navegação, porque eu quero que você chegue a um endereço. Nem sempre os gráficos estão apontando para a vontade de Deus. Nem sempre os termômetros estão agradando a nossa vontade. Mas bom é saber que vão haver dias que a gente vai insistir muitos dias. Vai ser vagarosamente, chegando apenas a algum lugar, enfrentando um vento que não nos permite continuar, mas que a gente está no centro da vontade desse mestre. Eu não vou demorar, abre a sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, uma adolescente, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse ela à sua senhora. Presta atenção aqui. Nós temos aqui uma adolescente presa. Ela foi levada presa. Ela está a serviço de uma família que é de uma nação pagã. A família dentro da casa tem um leproso. Eu aprendi com o meu povo, podia dizer ela, que ele é impuro. Ela está presa, sem pai, sem mãe, a serviço, trabalhando para um ímpio numa casa de leproso. E ela não faz beiço. O termômetro, o aferidor de medida, o termostato, o gráfico mostra derrota, mostra sujeira, mostra tudo que é ruim. Mas essa menina, ela tem convicção que ela está no centro da vontade de Deus, debaixo de uma palavra. E lá dentro ela toma uma decisão. E disse à sua senhora, presa a serviço, ela disse. Sabe o que difere a gente de adolescente, criança, pré-adolescente, jovem, para adulto? Não é idade, é atitude. Você é chamado de adolescente, você é chamado de criança, você é chamado de jovem. Só Deus sabe o que você é. Quando eu tinha de 11 para 12 anos, o meu pai adoeceu. E era uma doença que o impossibilitava de ter uma vida normal. Meu pai era o provedor, meu pai trabalhava, meu pai mantinha a nossa casa. Eu era a filhinha do papai. E de repente meu pai teve uma doença limitadora, psíquica.
E a minha mãe é aquela mulher que vive com um provedor master, macho alfa. Meu pai não deixa minha mãe andar a pé, meu pai não deixa minha mãe pegar ônibus, meu pai não deixa minha mãe pagar a conta, meu pai não deixa minha mãe estudar, meu pai não deixa minha mãe trabalhar. Macho alfa. Eu estou elogiando, meu pai foi um homem, um big homem. Só que quando a gente pega muita responsabilidade para a gente não pode arriar. Porque tem muita gente dependendo da gente. E ele arriou, ele adoeceu. A minha mãe... não sei pagar conta, não sei sacar salário, não sei fazer nada. E a minha mãe olhou para mim com 11 anos, quase 12. Você vai ter que sacar o pagamento, descobrir a senha, levar o cartão, falar com o gerente, pagar o agiota. Você vai ter que pagar o financiamento, você vai ter que fazer a compra, você vai ter que se virar. Pega ônibus, vai a pé, todos os endereços. E eu olhei para aquilo tudo e falei, eu quero meu pai. Mal sabia eu que eu ia conhecer o pai, que era pai do meu pai, que via o meu pai adoecido, mas não ia deixar o meu pai na mão. E Deus cuidou de mim, mas eu tive que fazer uma transição brusca. Não me deixaram nem viver a minha adolescência. Eu virei adulta, com 11 anos e 8 meses. De repente a minha vida virou de ponta cabeça. Eu falava com adultos, eu ia em portinhas pequenas, lugares estranhos, falar com homens de financiamento, de dívida, negociar. Eu ligava para a empresa, ligava para consultório psiquiátrico. Minha vida virou de ponta cabeça. O que difere a gente, as nossas idades, o que marca as transições são as nossas atitudes. A criança, ela só espera, cuida de mim, provê para mim, me dá a roupa, me dá o sapato, me dá a escola, me dá. O adulto, ele diz, você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Como é que eu te ajudo? Como é que eu te sirvo? Você nota bem a transição dos filhos, quando aquele filho é mimadinho, é belezinha, eu não estou criticando adolescente, criança que não. Mãe, eu quero, mãe, me dá, mãe, eu preciso, mãe, eu quero, mãe, me dá, mãe, eu preciso. Um belo dia ele olha para nós, cansado, arrebentado, e fala assim, mãe, você já tomou água hoje? Você está trabalhando 18 horas, mãe, eu não vi a senhora tomar um copo de água. E ele pega, enche o copo de água e traz para a gente. Mãe, a senhora está indo deitar agora. Mãe, seu pé está até inchado, mãe. A senhora trabalhou 18 horas. Vou pegar o creme e vou fazer uma massagem para a senhora no pé. Você fala, hã? Essa menina, ela cresceu na terra da dificuldade, da aflição. Presa, servindo. Ela disse, se esse homem leproso conhecesse o Deus que eu sirvo, fosse lá na minha terra falar com o profeta. Ela ainda não chamou para si essa responsabilidade. Eu não posso falar para ele, curar ele, mas eu posso dar o endereço da bênção. Olha, se o meu Senhor, o meu patrão conhecesse o profeta de Deus que tem na minha terra, ele seria plenamente restaurado. Por causa de uma menina com postura de adulta. Ela não precisa mudar de vida. Ela não precisa mudar de roupa. Ela não precisa mudar a linguagem. Ela precisa mudar a atitude. Ela serve agora. Ela não pensa mais só nela. Ela não está esperando o dia que Israel vai ser livre do cativeiro. Ela é livre por dentro. E quem é livre por dentro não tem amarras por fora. Quem é livre por dentro não suporta ver gente presa do lado. Então ela disse, esse homem conheceu o profeta, o Deus da minha terra, ele fica restaurado. E por causa de uma menina, de uma fala, de uma escrava, de uma presa, um homem de valor daquela sociedade vai conhecer o Deus de Israel. Eu tenho que encerrar.
O apóstolo Pedro, ainda Pedro, está olhando o barco dele na esfera da necessidade. Esse barco precisa me ajudar a pagar os impostos. Esse barco precisa me ajudar a sustentar a minha mulher. Pedro era casado. Pedro tinha família, gente. O projeto dele de vida tem um peso, ele precisa sustentar aquela família. Ele só olha para o barco na esfera da necessidade. Esse barco tem que me dar alguma coisa. Pedro ainda está criança. Pedro ainda está imaturo. Mas Jesus pede o barquinho dele para amadurecer ele. E fala assim: deixa eu usar o seu ganha-pão. Deixa eu usar algo da sua vida comum e te mostrar o que eu posso fazer com a sua vida comum. Escute aqui. A nossa vida comum, o nosso dia a dia, o ir, o vir, o pagar, o comprar, o comer, o beber, o se relacionar, estas coisas são para Deus. O amado que fez aqui a palavra de oferta, acho que a palavra de oferta é o anterior, ele falou a respeito de Moisés dizer para Faraó: eu não posso deixar nada aqui. Eu não posso deixar as crianças, eu não posso deixar as mulheres, eu não posso deixar o gado, eu não posso deixar as vasilhas, eu não posso deixar. Mas por que você não pode deixar? Eu preciso levar tudo para o deserto, ao culto. Mas por quê? Porque eu não sei o que ele vai requerer para ele. Eu quero o barco, Pedro. Eu batizo o seu barco, Pedro. Agora entra nele. Porque o barco comum, que só serve para o seu individualismo, você tem que comer, você tem que prover comida para a sua família, você tem que pagar imposto, você precisa do barco. Eu vou mostrar para você que ele não é escasso, que ele não vive uma vida de escassez de necessidade, que ele é algo transbordante na minha mão e que ele serve outras pessoas. E eu vou começar mostrando para você, pregando uma mensagem para uma multidão. Primeiro, o seu barco vai ser o que eu quero que ele seja: plataforma. Eu já estou encerrando. Eu vou pregar uma mensagem no seu ganha-pão. Jesus não prega no meu ganha-pão, não. Lá na firma eu sou o mais baixo. Meu salário é o menor, eu sou o estagiário. Senhor, lá na escola não prega no meu barco, não, porque eu sou do fundão. O introspectivo. Aqui não se relaciona. Aqui é IN alguma coisa. Introvertida. Não é alguma coisa. Não começa com E. Começa com I. E Jesus está falando assim: deixa eu pregar uma mensagem no seu barco. Enquanto ele ainda não fez sucesso. Porque ele só vai servir para a multidão quando você entender que ele não é só seu. Quando ele não é só para a sua necessidade. Aí Pedro empresta, uma multidão come pão do céu. Jesus devolve e fala assim: agora pesca. O barco arrebenta de pescar, o pescador arrebenta de sucesso. Volta para a praia, você pensa que ele vai gritar, ele vai falar, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou muito pecador. Barco só faz sucesso quando cai a ficha, quando passa pela frustração, e a gente entende que não é a nossa potencialidade, que não é o nosso instrumento que é bom, que não é a carteira de clientes, que não são os contatos, que não é a grana investida, mas é Ele dando uma palavra a respeito do nosso barco. A tua vida
ela não é só tua. O teu barco não é na esfera da escassez. Eu tenho que cuidar dele, ele tem que me dar mais retorno. É tudo sobre mim, eu preciso que essa vida dê certo. O nosso barco é dele. A nossa família é dele, os nossos anos são dele, a nossa graduação é dele, os nossos contatos são dele, o nosso smartphone é dele, a nossa roupa é dele. É tudo dele. E a gente está arrastando tudo isso aí, como se fosse o barco da frustração. E ele hoje encontra com a gente e diz assim: me empresta? Tem que ser hoje. Porque se você estivesse dando sucesso por aí, eu nem ia pedir. Você não ia entender o mistério. Me empresta agora. É agora que eu quero. Eu vou pregar uma mensagem para uma multidão no seu barquinho. E aí eu vou avalizar ele. E aí não vai mais ser a sua necessidade só. Você vai parar de olhar para ele. Poxa, não dá nem para mim. Você já disse isso? Poxa, isso aqui que eu tenho não dá nem para mim. Jesus vai falar: chama a galera, reparte com eles, porque o barco da frustração também é o barco da restauração, também é o barco da restituição, é o barco do milagre. Se põe de pé comigo. Eu não sei o horário do culto, quando ele começa às 6h30, não vou olhar para trás, porque eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, eu não quero levar para o chão de orelha, não tem paletó para levar para o chão de paletó, então eu vou terminar e vou devolver para mim ficar bem aqui. Jesus veio nessa noite a casa, não tinha noite melhor para a gente ter um encontro com Ele. Poxa, eu não posso falar, né? Terminar sem falar, que Deus salvou o meu pai, devolveu a estabilidade emocional para o meu pai. Meu pai teve uma vida de qualidade. Meu pai faleceu em 2020 de outra doença. Meu pai foi um bipolar durante todos os anos de vida dele, mas nunca um psiquiatra conheceu um bipolar tão normal. Porque Deus fez uma obra na vida do meu pai muito linda depois que ele me amadureceu. Meu pai faleceu em 2020 de falência renal. O rim dele não aguentou mais. Ele partiu com Jesus. Só porque você precisa saber a conclusão do testemunho, né? O barco que eu te contei para eu receber essa mensagem é a minha vida profissional. Eu já fui muitas coisas. Tenho graduação, 2 graduações. Mas um dia eu me vi mãe, 2 crianças pequenas e falei: preciso ajudar o Geraldo. O Geraldo ganha bem, mas eu quero gastar, torrar o dinheiro dele. Fazer festinha de aniversário, o dinheiro do Geraldo não está dando para mim gastar com as crianças. Quero comprar roupa bonitinha, eu vou ajudar o Geraldo. Daí, de repente, o Geraldo sai do banco. De repente, o Geraldo e eu começamos um negócio de doce. E aquilo que eu achei que ia ser o quebra-galho, Deus falou: vai fazer tenda, filha, vocês vão viver desse negócio. E eu estou usando aquilo ali para minha nutrição, para minha provisão, e aquilo ali dá o que eu preciso. Mas maná, chove, pão e cordoniza e voa baixinho na medida diária. Um dia eu fiquei muito chateado e falei: que negócio que é esse, Jesus? E Jesus começou a abrir a mentalidade do Geraldo para o negócio crescer. E eu falei: vai crescer aqui não vai crescer nada. Eu gosto de tudo pequeno, porque daí eu consigo administrar. Eu gosto de ter controle. E Deus começou a falar comigo: solta, abre mão do controle. O que você controla eu não posso governar. E eu resistindo. E o Geraldo falando: o negócio depende de você também. Se você não abre mão do controle, eu não consigo ajudar o negócio a crescer. E eu falei para ele: bem feito, depende de mim, não vai crescer, e eu não vou ajudar você. E ele falou: misericórdia, que Deus trate com você. Um belo dia eu estou de madrugada na sala de casa chorando, falando: Jesus, eu falo essas coisas para ele, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu queria até que o negócio crescesse, mas eu tenho probleminha, eu não gosto de perder o controle, o Senhor fica mandando eu soltar o controle, o que eu faço? Ele falou: me empreste o seu barco para eu pregar uma mensagem. Eu falei assim: eu já sou pregadora, Jesus, vou fazer 40, prego desde os 20, o que mais o Senhor quer?
me empresta o seu ganha-pão para eu pregar uma mensagem. E eu falei, opa, nunca menti que eu não sou crente. Sempre pus versículo bíblico lá, que mais que o senhor quer? Me dá o seu ganha-pão para eu pregar uma mensagem para uma multidão. E eu caí de cara no chão da sala e comecei a chorar. Porque eu emprestava o meu Instagram de 2K. Mal de 40K eu não emprestava. Eu até pregava, mas não para uma multidão. Eu nasci extrovertida, mas com a doença do meu pai eu me fechei. E aí eu falei para Jesus, não me expõe. Eu vou pregar o evangelho para o Senhor, mas nunca me expõe. Já pensou o Pedrão falando isso para Jesus? Pode usar o meu barquinho, mas não me expõe. Jesus cativou a multidão, pregou a mensagem, quando estava todo mundo olhando para ele, ele chamou o frustrado. Vai pescar de novo, triste e frustrado pescador. Gente, pensa, podia ser só Jesus, por que a multidão tem que saber que a gente está frustrado? Porque Jesus vai batizar o barquinho, e o barquinho vai passar a servir não só para Pedro e a família dele, mas para uma multidão. Então a multidão precisa conhecer o barquinho, precisa conhecer o Pedro, a multidão precisa conhecer o testemunho. Pedro entrega, e acontece a pesca maravilhosa. Essa que você fala tem quase 40 anos, entregou a vida para Jesus com 12, demorou para entender as coisas, pregou dos 20 aos 30 e pouco, achando que a plataforma era o púlpito. E ele falando, eu quero a vida comum, eu quero saco de açúcar, eu quero trigo, eu quero chocolate, eu quero o que você faz na cozinha, eu quero a confeiteira, eu quero você inteira, para pregar uma mensagem para uma multidão. Não desassocie a sua vida comum. Eu não sei em que época a Bianca aceitou Jesus, eu aceitei Jesus numa época que a gente era crente aqui dentro, mas daí a gente lá fora tinha a vida social. Não estou falando de pecado, não. Mas a gente não pregava tanto com a vida igual a gente prega hoje. Quem conhece a gente hoje tem a rede social, conhece tudo da gente. Os stalkers sabem que você está no congresso. A vida hoje prega muito. E está na hora de entregar o barquinho. O pastor deixou eu fazer o apelo há 5 minutos atrás. Eu não sei se ainda é para eu fazer. Mas eu queria saber se tem algum jovem, adolescente, que quer falar para Jesus hoje. Pode usar o barquinho para o senhor pregar uma mensagem para uma multidão. Pega esse negócio, é teu. Batiza ele. Avaliza ele. Porque até agora eu só senti frustração. Eu fico cantando que eu quero ir para o céu. Às vezes não é porque eu estou com saudade do Senhor. É porque não bati a meta. Não deu bom. Tem alguém aqui que hoje gostaria de entregar para Jesus o seu barquinho? Tem alguém na nave da igreja que hoje entrou aqui e disse, é hoje o dia da minha virada. Eu entreguei só uma parte, agora eu vou entregar. Eu, a minha família, o meu estudo, as minhas finanças, eu vou entregar para Jesus o meu trabalho, eu vou entregar para Jesus a minha saúde, eu vou entregar para Jesus o meu pai, eu vou entregar para Jesus a minha mãe. E Jesus vai pregar uma mensagem com tudo que eu tenho. Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Manádia, eu já sou cristão. Há um caminho a trilhar no desenvolvimento. Não é por tempo, é por atitude. Quem sabe hoje você, de fato, vai ter a atitude da entrega. Eu estou te pedindo isso porque eu não vim falar de cifras. Eu vim falar da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é ver tudo o que temos na mão daquele que é todas as coisas. É entregar relacionamentos, é entregar estudo, é entregar tudo que temos. É entregar aquilo que é problemático, aquilo que é frustrante, mas aquilo também que tem sucesso.
Eu disse uma frase, eu não quero que você se esqueça nunca mais. Não pense muito do seu barco, mas também não faça desdém dele. Mas deixe o seu barco cumprir o propósito todo que Jesus disse a respeito dele. Há alguém que deseja vir ao altar nessa posição? Eu não vou mais, Nádia, falar palavras ruins a respeito do que eu tenho, do que Deus me deu, de quem eu sou. Eu não vou mais me difamar. Eu não vou mais falar do meu estereótipo, da minha voz. Eu não vou mais falar, Nádia. Mas como Maria, eu vou dizer, vocês se lembram o que Maria disse? Está registrado em São Lucas capítulo 1. Cumpra-se a respeito de mim tudo que por ele foi dito. Há pessoas vindo ao altar, não tem idade, não tem sexo para isso. Venha ao altar. Jesus sobe hoje na plataforma chamada Tua Vida para pregar uma mensagem a uma multidão. E a mensagem é: a despeito de mar, a despeito de cenário financeiro, a despeito de pandemia, a despeito de laudo médico, a despeito de impressões que você tem dentro de si, o teu barco me serve muito bem. Tinham 2 na praia, eu quis o teu. E eu vou operar uma pesca maravilhosa. Tem gente aqui achando eu sou um ótimo engenheiro. Eu já me achei uma boa confeiteira. Até entender que Pedro era tudo que Deus queria para ele exercer o ministério. Pedro pesca. Pedro não foi chamado pelo rabino porque não era para Pedro ser mestre. Você consegue entender isso? Pedro precisava entender de rede. Pedro precisava entender de isca. Pedro precisava entender de pesca. Porque o propósito dele era ser pescador de almas. Um dia alguém me disse assim: o seu ministério não vai para frente. Você não tem autoridade na voz. Sua voz é uma vozinha. Você não chega assim diz o Senhor. Você chega assim: assim diz o Senhor. E eu comecei assim de vontade de parar. Mas aí hoje eu entendo. A Nádia entende de açúcar, gente. A Nádia passa mel na boca. A Nádia mexe com chocolate. Para eu ter sucesso na confeitaria? Não. Para eu pregar uma doce mensagem a uma geração. Você está confundindo os seus dons e talentos. Deus tem um propósito nisso aí. Você não faz unha bem. Não é isso. Você cuida de gente. Você não faz bem o cabelo. Você faz bem a alma de mulheres. Você não conserta algo quebrado, você conserta vidas. Você não programa computadores, você reprograma pensamentos. Você não canta bem, você ministra o coração. Você está confundindo. Você não faz bem pão, querido, querida. Você foi chamado para dar o pão da vida. Você não mexe bem com iluminação. Você é luz na terra. Eu só entendi por que eu mexia com doce. Depois que eu entendi que as boas novas são doces na minha boca. Olha quanta gente no altar. Estende sua mão para cá, igreja. Amado da nossa alma, existe quebrantamento sincero nessa praia. A gente até que queria encontrar com o Senhor no dia de receber o prêmio, no dia do palco, da congratulação, mas o Senhor quis encontrar com a gente numa igreja evangélica
e fazer a gente chorar. Poxa, Deus! Obrigado, Deus, porque o Senhor encontra conosco na praia no dia da frustração. Obrigado, Deus, porque tudo isso ainda acontece com uma multidão vendo. Porque aquilo que o Senhor vai fazer não é para nossa glória, é para a tua glória. O propósito da nossa vida é glorificar o teu nome. Nós somos farol para apontar a direção para o perdido. Nós somos ponte para ligar aquele que está afastado. Nós somos abrigo para o andarilho no deserto. É o que nós somos. Recebe, Pai, cada barquinho. Sobe nessa plataforma, Jesus, e prega uma mensagem para uma multidão. E nós saberemos que nós não podíamos nada, porque quando o Senhor nos achou, ainda que cheios de dons e talentos, nós estávamos na noite da nossa frustração. A glória será sempre tua. O testemunho sempre vai apontar para o Senhor. Quando verem os peixes e perguntarem o que é isso, nós vamos dizer: pega um pouco, porque não é meu, Ele me deu. Pega um pouco, é para mim, é para você. Eu quero que você que está abraçado com uma pessoa aí, diga para ela assim: eu tô na praia com você e eu vou ajudar a carregar o tamanho do teu testemunho, porque o testemunho é tão grande que Tiago e João têm que contar também. Você crê no que Deus está fazendo? Moço, olha para mim. Era para você vir aqui hoje, mas você é daqui. Você está visitando, né? O que Deus começa na sua vida hoje é diferente de tudo que já passou. É algo extraordinário. Mas é porque na plataforma da sua vida, tinha outros, mas na plataforma da sua vida, Ele decidiu pregar uma grande mensagem. E a mensagem aponta para Ele. O que vai acontecer daqui para frente na sua vida é muito diferente. Mas você vai se lembrar sempre dessa praia, sempre desse dia. Porque Ele te encontrou num tempo que não está favorável. Não está favorável hoje para você. Mas Ele faz tudo diferente a partir de Genebesu, de Cantalas e Miomanas. Vamos agradecer a Deus e eu quero devolver o microfone, amado. Obrigado, Senhor, pela praia. Obrigado pelo dia da frustração. Obrigado pelo barco. Obrigado por aquilo que nós não escolhemos. Obrigado pela empresa familiar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa formação. Obrigado por esse relacionamento amoroso. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa cidade. Obrigado, Senhor. Porque é assim que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, abundante, extraordinário na nossa humilde vida, para glorificar o teu bendito nome. Você pode agradecer a Deus por como Ele te fez, adolescente. Você é linda, você é uma bênção, menino. Você pode agradecer, pai e mãe de família, pelo teu emprego, por aquilo que você está fazendo hoje. É palco, é palanque de Jesus, é barco.
prega uma mensagem a uma multidão. Eu vou devolver o microfone a quem de direito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que eu e você, a gente ainda se encontre no caminho para contar o que Deus fez a partir dessa noite. Somente Deus